Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa através do e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos falando sobre a ação de impugnação de mandato eletivo. Nosso entrevistado é o juiz Márcio José Tricotti, titular da Vara Única da Comarca de Mesquita, na região do Vale do Aço, leste de Minas Gerais. Doutor Márcio, esse processo na ação de impugnação do mandato eletivo, ele acontece sempre em segredo de justiça? Sim, o procedimento da AIME, ele, por determinação constitucional, ele corre em segredo de justiça. Entretanto, o Tribunal Superior Eleitoral, em decisões, em jurisprudência recentes, ele tem decretado que o que ocorre em segredo de justiça é só o procedimento, sendo que o julgamento, ele não é mais em segredo de justiça, o julgamento ele é aberto. Sim. E o senhor já julgou algum processo nesse sentido? Sim, eu já... Com decisões assim de cassação também? Eu tive uma experiência nesse sentido de acolher o pedido do pleiteante e afastei o prefeito do... E o senhor é um juiz de primeira instância, quer dizer, o senhor vive aquela realidade local. Como é que é essa pressão dos políticos? Como é que o jogo político se transfere para, digamos, para o meio do judiciário? Como é que é essa influência, essa pressão? Chega ao teu senhor? Bom, as pressões no jogo político, elas são normais. Elas chegam para o judiciário através das demandas colocadas e o juiz, durante um processo eleitoral, ele deve se postar de forma firme no sentido de chamar os responsáveis pelas campanhas e traçar um procedimento dentro do razoável, de forma que a campanha seja limpa, honesta e de forma que não escambe para situações vexatórias. E o juiz tem um papel importante nisso aí, porque através desse poder de polícia, ele pode reprimir tais condutas que estejam em desacordo com a legislação eleitoral. Ainda assim, a defesa, buscando seus argumentos, né, questiona a competência de determinadas instâncias para julgar. A quem cabe essa competência de julgar a ação de mandato, de impugnação de mandato eletivo? Bom, no caso de eleições para prefeito e vice-prefeitos, esses julgamentos, a competência é do juiz de primeira instância. Né? No caso de deputados federais, estaduais e governadores, a competência é do Tribunal Regional Eleitoral. E no caso de presidente, do Tribunal Superior Eleitoral. E Supremo Tribunal depois em seguida? Se houver recurso. O Supremo em caso de recurso constitucional. E no caso do senhor aqui, como o senhor disse, a primeira instância, o recurso seria então ao Tribunal Regional Eleitoral? Seria o recurso eleitoral para o Tribunal Regional Eleitoral. Agora o senhor falou aqui de cassação, de deputados, prefeitos. A gente sabe que o problema do prefeito é mais grave, porque pode provocar aí uma descontinuidade administrativa, às vezes prejudicial à vida na sociedade, naquela comunidade. Como é que o senhor vê esses efeitos da ação judicial sobre a vida administrativa da cidade? Olha, isso faz parte do jogo democrático. Primeiro que a instabilidade que pode ocorrer, ela é passageira, porque o cargo ele não vai ficar vago, porque quando o juiz toma a decisão, normalmente ele coloca um substituto no lugar. Se a ação, se o eleito anteriormente tiver havido mais que 50% dos votos, será o presidente da Câmara. E caso contrário, será o que ficou em segundo lugar no pleito. Mas quando o juiz decide em colocar uma dessas pessoas no cargo vago, o cargo foi ocupado e não há que se falar nessa eventual insegurança social que fala. O que vira às vezes de gravidade, doutor Márcio, é que às vezes a primeira instância tem uma decisão. Então, manteve ou não manteve aquele prefeito, ou convocou um outro para posse. Em seguida, um recurso, o Tribunal, às vezes Regional Eleitoral, decide que seria um terceiro, ou a volta do primeiro. Quer dizer, essa é a descontinuidade que às vezes cria uma instabilidade administrativa e, ao mesmo tempo, também uma insegurança nas pessoas quanto ao voto. Como é que o senhor avalia isso? Olha, isso faz parte também do jogo democrático, porque o Tribunal, a Justiça Eleitoral também não pode homologar irregularidades ocorridas durante o pleito eleitoral. Se o tribunal eventualmente mudou a decisão do juiz de primeira instância,
Isso está previsto nas regras legais, constitucionais, com a existência do duplo grau de jurisdição. Então é normal isso dentro de um processo democrático. Muito bem. Doutor Márcio, então a Câmara dos Deputados aprovou essa PEC que amplia o número de vereadores em mais 8 mil em todo o país. Os suplentes poderão assumir já? Aí vai ter que avaliar as regras de transições, se eventualmente for aprovada essa PEC, que certamente vai regulamentar esse assunto a respeito dos suplentes. Ainda não é pacífico? Não é pacífico. Muito bem. Vamos falar também um pouco sobre reforma política. O senhor acredita que ela ainda saia para essas eleições? Do ano que vem, naturalmente, 2010? Bom, existe aí o projeto da lei da Câmara, número 195 de 2009, que foi remetido para o Senado e atualmente está em uma das comissões do Senado Federal. Para que prevaleçam as tais regras para a próxima eleição, ela terá que ser aprovada até o dia 30 de setembro desse ano. Porque a lei, ano antes, no caso. A lei eleitoral, para valer para o próximo pleito, tem que ser aprovada um ano antes por disposição constitucional. Então, para que essas regras que estão tramitando perante o Senado Federal tenham validade, deverão ser aprovadas até o dia 30 de setembro agora. E o que se vê é que há muita resistência e pouco consenso, né, doutor Márcio? Com certeza. Vamos fazer um novo intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco a gente voltasse a falar sobre um pouco de reforma política e as propostas que estão sendo apresentadas aí e também a influência da internet nas próximas eleições. A gente volta em instantes.